Olá, seja bem-vindo. 6 de novembro, segunda-feira. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo a diretora municipal de administração tributária, Anita Soares, para falarmos sobre o programa de negociação da dívida ativa e outros assuntos. Anita, bom dia para você, muito obrigado pela sua participação. É um programa muito importante, né, para algum município que pode ter alguns débitos aí, né, que precisa, enfim, quitar com a prefeitura e outros assuntos que a gente vai abordar. Então, agradecemos imensamente a sua participação. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aí novamente na TV Câmara, podendo orientar nossos contribuintes. Ótimo. Bom, gostaria de iniciar nosso programa falando sobre os microempreendedores individuais, os MEIs. Acredito que hoje em dia, né, cada vez mais essa modalidade, né, de contratação tem sido utilizada, né, entre empregadores e prestadores de serviços e tudo mais. Queria que você comentasse um pouco sobre a mudança da regra que teve em setembro, né? O sistema acabou sendo unificado, né, por meio do governo federal. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o que mudou. Sim, é uma tendência, na verdade, né? A nota, por exemplo, para as empresas grandes, né, de grande porte, já existe a nota nacional de vendas, agora veio aí a nota nacional de serviços, que começou com o MEI. Então, o projeto era para ser lançado em abril, mas aí o governo acabou prorrogando, postergando, e em 1º de setembro entrou em vigor. Então, aquele MEI exclusivamente prestador de serviço, ele não emite mais a nota fiscal pelo site da prefeitura. Agora ele vai no programa da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Nacional, é extenso, né, o nome. Então, pelo portal, né, do governo federal, e ali ele se cadastra. Pode ser um simples usuário e senha, ou pode ser com certificado digital, que gera uma segurança maior para esse usuário, e ali ele emite sua nota fiscal. Os municípios fizeram um grande trabalho de conseguir juntar, né, passar toda a informação para o governo federal. A gente ainda está trabalhando num convênio para ter isso logo no município, portarias, etc., para que a gente possa acessar essas notas e ter, né, novamente um contato com toda essa informação que virá da Receita Federal. Essa mudança acaba impactando um pouco sobre a arrecadação do município com relação ao imposto pago pelos MEIs, ou não? A gente só vai saber disso no futuro, porque, né, quando a gente puder ter uma base maior de comparação entre o que foi arrecadado através da emissão no município e fora. O que acontece hoje? Muitos MEI não vão até a prefeitura para se regularizar, né? Então, acaba emitindo uma nota aqui, uma nota ali, a gente não tem realmente acesso a toda a atividade desse MEI. Então, a partir da nota nacional, que a gente vai poder fazer um melhor cruzamento de informação, até mesmo para ajudar esses MEIs, né? Nós temos aí a Sala do Empreendedor, tem tantos programas da prefeitura que poderiam ajudar as empresas, né? Tanto pequeno empresário como empresas um pouco maiores que se regularizem no município. Então, aí, a partir disso que a gente vai saber se melhora ou não, porque é um repasse, né? Muitas pessoas talvez não saibam. Quando você paga o DAS, né, que é a guia, né, o documento de arrecadação do Simples Nacional, aquilo vai todinho para o governo federal, que repassa o percentual que cabe ao estado e ao município. Então, o MEI ele representa R$60 por ano para o município. Nossa, só isso? Mas junte milhares de MEIs. Sim, e é como a gente estava comentando, né? É uma modalidade que tem crescido, né? Uma modalidade de prestação de serviço. E a gente não pode, numa gestão, pensar apenas na arrecadação. A gente tem que pensar no desenvolvimento, né? Eu acho que o MEI ajudou demais a tirar da informalidade muitos prestadores de serviço e vendedores, a ter uma dignidade, né? Vamos falar assim, ter uma previdência, ter benefícios junto ao governo federal. Eu acho que o termo que você comentou, né, da formalidade, né, a partir do MEI, realmente fez grandes mudanças. Sim. Né? Bom, vou pedir licença a você, logo mais a gente volta a conversar. Okay. Porque frequentadores do CAPES AD participam de oficina de horticultura no viveiro municipal, onde podem se dedicar ao plantio de mudas para fins terapêuticos. Confira detalhes na reportagem. O contato com a natureza e os princípios da horticultura são temas da oficina do CAPES AD, o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, realizada no Viveiro Municipal com o intuito de promover ações terapêuticas com os pacientes. O projeto acontece há 7 anos e tem gerado bons resultados. O Grupo do Viveiro a gente tem há quase 7 anos, né? Ele iniciou com 17 pacientes, atualmente a gente tem 3 fixos. Os pacientes eles vêm aqui realmente fazer a parte terapêutica, fazer plantar. São pacientes que viveram a vida toda na horta, na planta e não tem tanta agilidade mesmo no artesanato, né?
aprende muito com eles e tudo que é direcionado, né, e também contribui com a gente, né? O pessoal do Viveiro também contribui. E assim, a gente vem toda segunda e quinta-feira, das 9 às 11. Essa parte terapêutica é o seguinte, o paciente ele vem, ele planta e tudo que é plantado aqui, ele pode levar para casa, pode levar para o familiar. A gente também faz o consumo dentro do CAPS para os demais pacientes e sempre está liberado para qualquer paciente iniciar esse tratamento aqui. Um dos participantes da oficina é o seu José Pedro. Ele foi dependente de álcool e recorreu ao CAPS para deixar o vício. Ele faz tratamento há 3 anos. Comecei mal. Mas eu estou, graças a Deus, sem vontade nenhuma. Então, falar para mim que sente vontade de beber é mentira, que eu não sinto. Posso passar, cumprimentar a rapaziada que bebe. Eu não vou fugir, vou esconder para quê? Se esconder é a pior coisa que você faz. Eu cumprimento, vou junto com eles, só que eu não bebo mais, não sinto nem vontade. E por isso que eu não quero parar de vir aqui, não. Enquanto eu tiver perna, tiver força e eles me quiserem, eu vou continuar. De carpina, foi ter bom a chuva, chover mesmo, porque teve um tempo que nem mato para carpina não tinha. Agora com a chuva é bom que saiu o mato para a gente fazer serviço. Que vi com a enxada aqui para passear com a enxada, então não vem. A gente vem, carpina, planta verduras. Tem fruta que vai sair logo agora, goiaba, jabuticaba. E é isso aí. Aí vem bastante gente, que daí vem para cá pegar fruta. Eu não, eu já venho para fazer isso aqui mesmo, para pôr a cabeça para funcionar. Outro frequentador da oficina é o ex-vereador Donizete Rodrigues, o Ferpa, que considera fundamental sua participação no CAPS para tratamento do alcoolismo. Olha, eu parei 15 anos de beber, né? Perdi minha mãe em 2016. Infelizmente eu tive uma recaída muito forte. De lá para cá, parei mais 2 anos e continuei a recaída. Onde conheci o CAPS em 2017, né? E o CAPS, sem dúvida, falar do CAPS é chover no molhado, né? Pelo profissionalismo, pelo carisma que eles têm com a gente, né? Pela empatia. Eu nunca vi nenhuma instituição igual ao CAPS, né? Que realmente é um trabalho maravilhoso. Com os benefícios terapêuticos do projeto, aberto à participação de todos os pacientes, a coordenação do CAPS-AD seguirá com o intuito de fomentar o bem-estar dos frequentadores da oficina de horticultura no Viveiro. Só esse ambiente aqui, eu até brinquei com as meninas que eu falei que eu queria trazer o CAPS para cá, né? Porque esse som dos pássaros, esse verde, ele já é terapêutico, né? Só de você entrar aqui, de você andar, inclusive quando a gente chegou, né? Tinha paciente que quer carona, ele não, ele anda tudo isso aqui a pé, porque ele fala que só de andar isso aqui ele já se sente bem, né? Tanto que eles estão mais assim, a gente tem outros pacientes que vêm também, mas eles é os que estão aqui com a gente hoje, é o que começou lá atrás. Então, você vê como que isso é tão importante para eles, né? Porque eles já estão sem uso já faz muito tempo, poderia já ter abandonado isso daqui, não, e eles permanecem, gostam, porque é um momento deles, é um momento de desfrutar desse paraíso que a gente tem aqui, né? Muito bem, agora a gente volta a falar com a Anita Soares, diretora municipal de administração tributária. Anita, agora eu gostaria de tratar com você sobre o assunto do programa, né, de recuperação fiscal. De modo geral, como que funciona esse programa? E também gostaria que você complementasse na sua fala, dizendo um pouco sobre alguns projetos de lei, né, que foram aprovados aqui na Câmara e depois, né, sancionados pelo prefeito municipal sobre, sobre as anistias de multas, né? Então eu queria que você comentasse um pouco como que anda esse programa de recuperação fiscal. Sim, o programa atual ele começou na semana passada, né, no dia 30 de outubro. A lei foi aprovada na quarta anterior, né, a 6.586. E qual que é a diferença desse projeto? A gente colocou um período um pouco mais curto que o anterior. Então, hoje, o munícipe tem até 17 de novembro para comparecer na prefeitura ou fazer o seu parcelamento online. Acho que Jacareí é uma das poucas cidades que permitem, né, esse parcelamento via internet. Então, 100% de desconto sobre multa e juros. Frisar bem, né, que é sobre multa e juros, não sobre o imposto. De tudo que está inscrito em dívida ativa. Tá? É tudo. IPTU, ISSQN, taxas de coleta de resíduos, né, taxas de lixo, taxas de empresas, publicidade, fiscalização, tudo. Tá? Só não entra multa de trânsito, o resto todos os débitos municipais. Então é 100% para pagamento à vista, ele pode pagar até 17 de novembro ou até 15 de dezembro. 100% também em 2 parcelas,
sendo a primeira vence em 17 de novembro, a segunda 15 de dezembro. Ah, não, 1 ou 2 é muito pouco, eu preciso parcelar mais. Aí você tem 50% de desconto para fazer de 3 a 12 vezes. Mas sempre assim, a primeira tem que ser até dia 17 de novembro. E aí, para o munícipe poder participar desse programa, como você comentou, é apenas indo até... Qual seria o canal para... No site da Prefeitura de Jacareí, ele tem um banner lá que fala, né, da Anistia 2023, ou, como ele está mais acostumado, né, a usar os serviços do tributário ali nos botões de serviço, na área do cidadão, no site da Prefeitura, ali também tem Anistia 2023 e consulta de dívida ativa. Ali ele vai criar um usuário e uma senha. Se ele já tiver aberto processos administrativos na Prefeitura, é o mesmo usuário e senha que ele já tem. Tá? E ali ele faz o seu acordo, ele pode simular em quantas parcelas ele quer, o sistema traz toda a informação para ele, inclusive honorários e custas, se ele estiver já em execução fiscal. E ali ele já imprime o boleto, o seu termo, tem tudo direitinho. Ou comparece no Atende Bem, que fica no térreo do Paço Municipal, e, novamente, ele pode agendar o seu atendimento também, para evitar filas, etc. Muito bem. Bom, com esse programa e também com a anistia de multas, como é que fica o impacto com relação à arrecadação do município? É muito grande? Vale a pena a anistia com relação, claro, né, agora com esse perdão, digamos assim, dessas multas também, talvez a parte, né, de contribuintes que poderão agora, né, pagar, se sentem agora, né, um pouco mais, enfim, induzidos a pagar. Como é que você pode fazer o balanço, né, com relação a isso? É sempre bastante positivo. Alguns dados, né, para você e para as pessoas também terem uma noção do que acontece hoje no caixa da Prefeitura. A inadimplência do município ela tem caído. Então, os tributos anuais, cada ano que passa, está diminuindo o índice de inadimplência. Porque o governo atual não reajusta o IPTU há 7 anos. Então, desde o início da gestão Isaías Santana, não tem reajuste. Algumas revisões foram feitas, como Glebas, alguns bairros também. Então, você faz uma justiça fiscal, uma cobrança mais adequada. Então, isso já diminui a inadimplência. Depois, a anistia, ela visa o quê? Recuperar dívidas passadas. Então, tem muito débito antigo. Tem débitos da década de 90, por exemplo, que muitas pessoas vieram negociar em 2022. Então, é para ajudar esses munícipes, às vezes empresas. A gente está vendo aí agora, né, um reaquecimento da economia no pós-pandemia. A gente ainda está sofrendo o impacto disso. Veja aí os repasses, né, de ICMS, por exemplo. Muitos municípios estão sofrendo com isso. Então, você dá oportunidade para a pessoa se manter em dia e ainda consegue recuperar uma dívida antiga. Na anistia anterior foram 13.201 acordos realizados. Uns 25% deles foram cancelados já por inadimplência. Mas olha o tamanho disso, né? Então, a gente está bem confiante nesse processo, que é um ganha-ganha para todo mundo. Sim, verdade, realmente. Bom, pedir licença a você, Anitta, logo mais a gente volta a conversar. Porque a Prefeitura Municipal de Jacareí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, realizará nos dias 14 e 15 de novembro o Jacareí Fashion Days, primeiro evento inclusivo de moda, arte e cultura no município. A programação foi pensada para dar visibilidade aos designers, estilistas, costureiros profissionais e consultores de moda, além de empreendedores com lojas físicas e online, formados pelos projetos sociais, gestores da moda e incubadora da moda. Você confere o cronograma no site da Prefeitura Municipal. E a Câmara Municipal de Jacareí sediou a sessão solene que homenageou artistas jovens da cidade. A celebração destacou o trabalho desempenhado por eles em vários concursos de repercussão nacional. Veja mais detalhes na reportagem. A Câmara Municipal de Jacareí recebeu a sessão solene que homenageou os artistas jovens da cidade que se destacaram no cenário nacional. O evento foi apresentado pela Comissão de Educação, Cultura e Esportes do Poder Legislativo. Para a presidente, uma oportunidade de reconhecer o talento dessas crianças e adolescentes. Jacareí precisa homenagear as pessoas que representam a nossa cidade, né? Para o Brasil todo. Então eu fico muito emocionada porque são jovens e crianças, talentos que nós precisamos mostrar também para o município de Jacareí. Eles já estão nas mídias, mas quanto mais nós pudermos valorizar o trabalho que eles têm e reconhecer, né, a cidade reconhecer, porque aqui é uma homenagem que a cidade faz por meio da Câmara Municipal de Jacareí.
Atores, cantores e apresentadores mirins estiveram presentes na cerimônia. Um vídeo contando um pouco sobre suas carreiras foi apresentado e acompanhado pelos familiares e amigos, que também compareceram à solenidade. Para os agraciados com o diploma de honra ao mérito, um sentimento de felicidade e gratidão. Tenho certeza que todos nós nos sentimos honrados e lisonjeados de estarmos aqui hoje. E para mim, nas escolas já é trabalhado o protagonismo, mas não muito em relação à arte, ao canto. Normalmente a gente vê crianças que querem ser jogadoras de futebol ou veterinária, médica, mas nunca vi alguém falando, eu quero ser artista, eu quero ser cantora. Então acho importante porque a nossa atitude, o nosso protagonismo incentiva que outras crianças também tenham essa iniciativa. Estou muito feliz, né, de estar sendo, né, reconhecido pela nossa cidade, né, essa grande cidade, está sempre homenageando os artistas, né, como hoje. E eu só tenho a agradecer, né, pela prefeitura, né, muito obrigado mesmo por essa grande homenagem. Os artistas fizeram apresentações musicais e cantaram alguns sucessos nacionais e internacionais. As galerias estavam cheias e o público cantou junto com os homenageados. A vice-prefeita e secretária de Saúde, Rosana Gravena, que no evento representou o prefeito da cidade, Isaías Santana, parabenizou os jovens e elogiou a iniciativa, que promove a cultura no município. Bom, eles têm todo o potencial para ir muito para frente e a cidade tem que incentivar. Os pais já incentivam a cidade, está tentando retomar os tempos em que Jacareí era cultura 10, né? Isto é um crescente, a gente não pode deixar o negócio morrer, a situação morrer, tem que começar ao crescimento cada vez mais. Isso aqui é um exemplo de tudo que nós podemos fazer, as crianças, os pais e o poder público. Depois que a sessão terminou, os cantores seguiram animando a plateia e fizeram mais algumas apresentações. Muito bem, agora a gente volta a conversar com a Anita Soares, diretora municipal de administração tributária. Anita, há pouco a gente conversou um pouco sobre a anistia de multas, né, e juros da multa, né, com relação aos débitos ativos de pessoa física. Eu queria que você falasse um pouco também sobre as empresas, né? Tem um programa, né, voltado a isso aqui na cidade. Eu queria que você comentasse um pouquinho também com relação à regularização, né, da situação de empresas aqui do município. Sim. Um grande desafio para os municípios é atualizar seu cadastro mobiliário, né? Traduzindo, né, o cadastro de empresas. Por quê? Muita gente abre a sua empresa, ela às vezes fecha ou muda de cidade, eles não comparecem na prefeitura para dar baixa. Então, a primeira fase do nosso projeto de regularização foi dar baixa em empresas que já não existem mais. Então, a gente pegou toda a base da Receita Federal, Junta Comercial do Estado e tentou atualizar. Aí, esse ano, a gente começou a segunda fase, em parceria também com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Fizemos o projeto Regulariza Jacareí, que é o quê? É o inverso, né? As empresas que têm um CNPJ, que atuam na cidade e que nunca compareceram para regularizar. A gente está falando aí de umas 3, 4 mil inscrições que não existem hoje devido a isso. E tentar conscientizar essas empresas, que nós não estamos chamando só para pagar tributos, né? Existe todo um benefício que ela pode ter de treinamentos, de projetos junto à Secretaria de Desenvolvimento, as cadeias produtivas, inclusive participar de licitações, ter contratos de fornecimento de bens e serviços para a prefeitura, autarquias, etc. Então, é melhor para essa empresa ter essa segurança jurídica também, municipal, evitar multas, evitar desgastes aí desnecessários. Então, a gente estipulou uma data de final de ano, que não tinha outras atividades assim, fiscais, né, caindo junto, né, tentamos dar esse prazo bom para os empresários e contadores do município. E ano que vem a gente vai estar aí também, né, cobrando novamente, solicitando, emitindo as taxas, etc. Talvez visitando, fazendo algo assim. Sim, mas já é, né, uma oportunidade, né, de regularização. A ideia jamais é ser uma fiscalização punitiva, né? A gente quer trabalhar primeiro com a orientação e depois, né, a gente vai para o que pode se fazer legalmente. Sim, claro.
Anitta, vou pedir licença a você, nós faremos agora uma breve pausa e no segundo bloco voltamos a conversar. Tá ok. Nós vamos para um rápido intervalo, no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai acompanhar mais um episódio da série Jornada 60+. A gente volta já. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 36ª Sessão Ordinária do ano. O vereador Edgar Sasaki, do PSDB, comentou o projeto de lei complementar do Poder Executivo sobre a Guarda Civil de Jacareí. Neste trecho de sua fala, o parlamentar se refere ao aumento de salário dos funcionários. Veja. Justificando meu voto, o ideal seria realmente 25%, né, que isso realmente faria com que as mulheres teriam mais condições de ter mais pessoas dentro, tanto da inspetoria como também da SUB, né? Mas 20% já é um grande avanço, então meu voto é favorável. O vereador Hernani Barreto, do Republicanos, falou dos problemas que alguns moradores do bairro próximo à rodovia Nicola Capucci enfrentam e cobrou solução do Departamento de Estradas de Rodagem. Acompanhe. Eu peço o voto favorável dos vereadores e vereadoras. Estou fazendo esse requerimento para o DR. A gente sabe da demanda do DR, mas já estamos aí finalizando o primeiro ano do governador Tarcísio, que tem feito um belíssimo trabalho junto ao governo do Estado de São Paulo, mas algumas questões dependem bastante dos vereadores levarem as informações. E nesse caso específico eu me refiro a toda aquela comunidade que utiliza essa rodovia Nicola Capucci, ali que tem um entroncamento com a rodovia Presidente Dutra, o pessoal do distrito do São Silvestre, são centenas de famílias. Então eu peço o voto favorável de todos. E mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. Agora voltamos a falar com a nossa convidada de hoje, Anita Soares, diretora municipal de administração tributária. Anita, gostaria de falar sobre IPTU com você, né? A gente sabe que nesse período de final de ano, talvez seja um dos tributos que os moradores mais já estejam atentos, né, para começar a pagar, se programar para pagar. Mas queria que você comentasse um pouco sobre a isenção, né? Essa margem de isenção de IPTU foi aumentada recentemente. Queria que você falasse um pouco como que vai funcionar, como que a pessoa pode se cadastrar para poder ver se recebe essa isenção ou não. Sim, nós temos a Lei de Isenções do Município, a 4982, ela é de 2006. Então, nela que está o grosso, né, das isenções, vamos assim dizer. Então, isenção para aposentados e pensionistas, para pessoas que têm filhos adotivos sob tutela, pessoas portadoras de necessidades especiais, entre outras regras, né, a parte de organizações sociais, associações, etc.
também fala das imunidades de templos, algumas isenções que a gente concede de taxas de serviços municipais. Porém, como eu disse, a lei é de 2006. Então, um dos itens dessa lei é a isenção para pessoas que possuem terrenos cujo valor venal era até R$5.000 e edificações até 15 mil. Imagina, né? Toda a inflação, o poder aquisitivo, toda a mudança econômica de 2006 para cá. Então, o que essa lei que atualizou a lei de isenções faz? Ela traz o valor presente, esses valores venais, para que a gente possa beneficiar um rol maior de munícipes. Então, por exemplo, dentro da lei anterior, a gente tinha lá 65 terrenos que poderiam ser beneficiados, 100 e pouquinhos imóveis. Hoje a gente tem mais de 1.700 imóveis que, se o proprietário tiver, né, também outros itens previstos na lei de direito, ele pode se beneficiar. Para participar, né, desse processo, né, desse crivo, digamos assim, né, que vai determinar, né, quem pode ou não, como que essa pessoa pode se candidatar, como que funciona esse processo? Sim. Do primeiro dia útil de janeiro até o último dia útil de setembro. Esse munícipe ele deve fazer a solicitação formal ou presencialmente ou pelo site da prefeitura. Tem o link lá, Atende Bem Online, que fica no cantinho direito do site, bem destacado. E por ali ele anexa seus documentos pessoais e a comprovação da isenção que ele está pleiteando. Então, o meu caso é um terreno abaixo, né, agora são 151 VRMs, dá 12 mil e pouquinho. 12.908, né, a gente estava conversando sobre. Então, eu tenho um terreno que o meu valor venal é esse. E também tem a questão da renda, né? Tem que ser até 22 VRMs, que dá 1.800 e alguma coisa. Então, eu me encaixo em todos os requisitos da lei. Então, ele abre esse processo, ele anexa o documento que comprova a sua propriedade daquele terreno e envia esse processo para ser analisado pela prefeitura. Mesma coisa, o aposentado, ele vai enviar seu comprovante de renda, né? E lembrando, sempre tem que ser detentor de um único imóvel e nele residir. No caso de terreno, não, mas tem que ser um único imóvel também. Muito bem, mas é sempre importante, né? Sim. Como a gente estava comentando, nós chegamos agora em novembro, né? Sim. E aí as pessoas já estão, né, pensando como que vão, né, se programar para pagar os tributos, então realmente é importante ouvir você falar sobre isso. E é importante não perder esse prazo, até 30 de setembro, porque a isenção ela é sempre, você solicita um ano anterior à competência do imposto. Mas essa lei foi aprovada depois, né? Então eu perdi. Existem outros benefícios fiscais também. Então, para pessoas que têm questões financeiras, né, vulnerabilidade socioeconômica, ela pode solicitar remissão de débitos. Então, a gente não vai deixar, né, de contribuir com essas pessoas de forma alguma. Muito bem. Vou pedir licença a você novamente, Anitta, logo mais voltamos a conversar, porque a Prefeitura de Jacareí estabelece um decreto para a adoção em âmbito municipal da carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, emitida pelo governo estadual para reconhecimento e concessão de benefícios aqui no município. A carteira será reconhecida como documento oficial que atesta a condição da pessoa com transtorno do espectro autista, o TEA. A solicitação pode ser feita no poupa-tempo, munido de relatório médico impresso ou digitalizado, contendo o CID, que indique o espectro do autismo. Para mais informações, acesse cipta.sp.gov.br. Só vou repetir novamente, cipta.sp.gov.br. E problemas auditivos e bucais são comuns em idosos. Entenda como acontecem e como se manifestam e, acima de tudo, como prevenir e ajudar quem passa por isso. E ali eles já vão estar orientando. Cada unidade ela tem sua peculiaridade. Então, tem unidade que tem um grupo, e depois faz um atendimento. Zunidos. Sons embolados sem a variante dos agudos. São exemplos de algumas complicações auditivas que atingem os idosos. E não se trata apenas de não conseguir escutar, mas sim de não compreender o que está sendo dito. E com isso, ter dificuldades em se comunicar. Depois de certa idade, existem questões do envelhecimento que favorecem a perda auditiva. Primeira coisa, o próprio envelhecimento dos nervos. E só que é claro que o padrão nem sempre é só surdez, às vezes é o zumbido, são sintomas associados. E também questões de metabolismo.
as alterações de sangue, né? Então, o diabetes, o colesterol e a tireoide, principalmente, tem uma influência importante na degeneração auditiva. Então, se o check-up não está em dia, se estão tendo uma dificuldade, é necessário uma avaliação. E é claro que uma avaliação com otorrino para ver também. Muitas vezes pode ser também sujeiras tipo cera, algum bloqueio no canal que não deixa entrar o som pelo ouvido, e aí o otorrino consegue fazer a limpeza. Avaliar a estrutura também do ouvido, que muitos desses idosos passaram às vezes por infecções na infância, que podem ter deixado alguma sequela, alguma cicatriz na audição, e aí depois somado com os fatores que vão se ganhando ao tempo, vai piorando ao longo do tempo. E aí o principal fator seria a audição ser prejudicada, e prejudicando a audição, a pessoa não consegue conversar, não consegue entender. A comunicação social é vital, especialmente para os idosos, pois evita problemas emocionais e retarda problemas neurológicos. Outro sinal que a família pode perceber é o idoso começar a se isolar das conversas e do contato social, porque ele não está entendendo, então a conversa não é com ele e começa a se fechar. E geralmente esse contato social é muito importante para manter a lucidez. Então, se a pessoa não está escutando direito, ela vai se fechar, e isso pode até progredir para uma perda de lucidez mais acentuada. Falando nisso, a Prefeitura está com um mutirão de aparelhos auditivos. Para solicitar, o idoso deve dar entrada em uma das UBSs do município. Caso seja identificado pelo médico otorrino que o paciente necessita de um aparelho de amplificação sonora, né, um aparelho auditivo, então ele vai pedir alguns exames, geralmente audiometria, né? Nesses exames, após os exames, né, ele vai avaliar os resultados, e caso o paciente tenha realmente critérios, ele então seguirá com a solicitação de um aparelho auditivo. Assim que o médico otorrino identificou que no exame há alterações, ele insere o paciente então no programa auditivo do Estado. Esse paciente deve então comparecer aqui ao centro de reabilitação, no qual o assistente social responsável pela inscrição desses pacientes na fila do Estado vai avaliar e inserir esse paciente para então aguardar ser chamado pelo Estado. O Estado ele oferta geralmente de 8 a 20 vagas por mês para o município, né? E assim que chama o paciente, ele é comunicado via central de regulação e aqui o centro de reabilitação para ser então encaminhado ao Luci Montoro. Outra questão delicada que atinge os idosos é a questão da saúde bucal. Isso porque, além do desgaste natural dos dentes, existe a diminuição salivar, resultante de medicamentos, doenças, questões genéticas, entre outras. Com o passar do tempo, conforme a gente vai ficando mais experiente, o que acontece? A nossa saliva, ela diminui. Existe um probleminha chamado xerostomia, que é a diminuição do fluxo salivar. Com essa diminuição do fluxo salivar, aumenta outros problemas de saúde, como cáries, problema periodontal. Então, o idoso, ele realmente precisa ter uma atenção especial e um cuidado melhor. Outro fator importante em relação à saúde bucal também tem a ver com questões neurológicas e a consequente disfunção da articulação temporomandibular, a ATM. Com a perda de dentes, a gente também tem a perda, o desgaste das estruturas, né, que é da ATM. A gente tem o desgaste da cartilagem, a gente tem o desgaste ósseo, e isso vai acarretar nesse problema, né? Bom, nós vimos um pouco de dois problemas comuns que, se não tratados, afetam consideravelmente a qualidade de vida da população idosa. Por isso, em caso de suspeita de perda de audição, procure um médico. Há vários protocolos para o tratamento que podem ir de uma simples limpeza no ouvido até a indicação de uso de aparelhos auditivos, entre outros. Já para a saúde bucal, faça visitas regulares ao dentista, mesmo que não haja suspeita de algum problema acontecendo. Diferentes fatores podem afetar o sorriso do idoso e só um profissional vai poder prevenir e solucionar cada caso. Eu vim com um problema muito sério aqui, meu Deus do céu, sistema nervoso. Eu era muito irritado, agora eu estou mais calmo, já estou quase que a minha autoestima, quase 100%, porque os dentes é tudo. E a gente volta a conversar com a Anita Soares, diretora municipal de administração tributária.
Anitta, queria deixar em aberto para você deixar alguns recados, se quiser também deixar algum endereço, enfim, qualquer dica também, né, para a gente fechar esse programa com relação aos assuntos abordados. Estamos encerrando essa edição, então deixa em aberto para você deixar seu recado final. Bom, a gente falou muito da anistia, né? Pedir para as pessoas atualizarem seu cadastro. Tem muitas pessoas inscritas em dívida ativa que não são mais proprietárias daqueles imóveis. Há muitos empresários, né, autônomos, profissionais liberais, que não encerram sua inscrição, encerram sua atividade, não comparecem, e a gente acaba fazendo cobranças que não deveríamos estar fazendo por pura falta de cadastro, né? E lembrando, nós da administração tributária estamos sempre à disposição para tirar dúvidas, né? E que façam, né? Procurem fazer a maioria dos seus processos online, né? Não percam o prazo. Nessa anistia, não realizando o pagamento na inadimplência de uma parcela, já cancela o acordo. Então, acho que é isso. Muito bem. Muito obrigado pela sua participação, como sempre, né? É importante que a gente, né, esteja atento, principalmente às mudanças, algumas que a gente comentou aqui, né, para o munícipe poder saber se enquadra, né, na isenção, o que ele precisa mudar com relação ao MEI, que a gente tinha conversado também. Sim. Enfim, então realmente são assuntos muito importantes, uma vez que a gente está falando, claro, do bolso, né, do jacariense, de modo geral. Exatamente. E, por favor, não tenham medo, né, de nós, auditores, contadores e pessoas da área tributária, que a ideia é ter uma parceria e fazer toda aí uma educação fiscal. Muito bem, Anitta, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Bom, a gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, um grande abraço, um excelente início de semana e até mais.